Multiverso, estágio entre a vida e a morte, recomeços, esperança e, acima de tudo, arrependimentos são os temas abordados no livro A Biblioteca da Meia-Noite. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Então assiste até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada, em um clique você deixa o like e fazendo isso você apoia o meu trabalho aqui na internet e também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Mais um livro que entra para a listinha de existe um tempo certo para cada leitura, não é mesmo? Gente, eu comecei a leitura desse livro esse ano, não lembro em que mês, em algum mês aí, e não fluiu, né? Passei por uma ressaca literária, provavelmente foi nesse período, não fluiu, e olha que não é um livro bem, né, extenso, é mais curtinho. Porém, depois de alguns meses, eu resolvi retomar a leitura e, gente, foi assim, amor à segunda vista. Porque da primeira eu já estava gostando do livro, só que por mil motivos eu parei. Mas quando eu retomei, nossa, eu devorei esse livro e se tornou um livro muito querido e eu quero compartilhar a história para você. O livro A Biblioteca da Meia-Noite foi escrito pelo autor Matt Haig, esse rapaz aqui, e é de uma editora que eu não conheço, a editora Bertrand Brasil. Bertrand Brasil, então, não conheço, gente, primeira vez que eu tô lendo algo desse autor e dessa editora também. O livro tem em torno de 306 páginas e uma história muito envolvente. Aqui vamos conhecer a história de Nora, uma mulher de 35 anos que está completamente frustrada com a sua vida. Sabe aqueles momentos onde parece que tudo conspira para dar errado? É luta por cima de batalha? É o que está acontecendo com a vida dela. Em um curto período de tempo, ela perde o seu emprego, perde também um trabalho extra que ela estava fazendo. Ela se sente muito sozinha por conta de algumas relações que não deu muito certo e ela acabou se afastando de muitas pessoas à sua volta. E o seu gato também morre, ou seja, a única pessoa não, né? O animal. O único ser que estava ali com ela fazendo companhia, que ela tinha muito apego, acabou falecendo. Então ela se sente numa situação muito desafiadora. Com tudo isso acontecendo, ela se vê em uma situação onde para ela não tem assim mais nada nem ninguém que faça sentido, que dê sentido à sua existência, à sua vida. Então, carregada de muita raiva, muita frustração, autoculpa, autocobrança e muito mais, ela decide que não quer mais viver. E na noite em que ela planeja e tenta acabar com tudo, dar um fim na sua história, ela entra no estágio entre a vida e a morte. Quando ela desperta, a princípio achando que estava morta, ela se vê em um local completamente diferente, uma biblioteca com vários livros da mesma cor, no verde, só que com tonalidades diferentes, e é aí que entra essa parte da ilustração que eu achei muito bacana. E no meio de tantos livros, ela se depara com a senhorita Elme, que é a bibliotecária, uma bibliotecária que foi da sua escola, por sinal, há muitos anos atrás, quando ela ainda era jovem, e ela se depara com essa mulher e tenta entender onde é que ela está, o que é que está acontecendo. Então a bibliotecária explica que Nora não está morta, ela está no estágio entre a vida e a morte, nessa biblioteca, onde todos os livros representam a sua vida. Cada livro permite que ela experimente viver algo completamente diferente do que ela escolheu, caso ela tivesse tomado uma decisão oposta. Durante os seus 35 anos, ela começou muitas coisas, parou no meio do caminho, ela conheceu pessoas e não permitiu que amizades e relacionamentos fluíssem, se afastou de pessoas, perdeu algumas oportunidades e tudo isso foi acumulando arrependimentos. Com a ajuda
ajuda da bibliotecária, ela recebe um livro com todos os seus arrependimentos e a oportunidade de reverter o que aconteceu e experimentar uma vida até descobrir, até achar a vida perfeita, a qual ela se sinta bem de viver. Porém, existe um tempo para que tudo isso aconteça, até ela conseguir realmente encontrar uma vida a qual ela deseja viver. E então ela tá nessa corrida contra o tempo, muitas coisas acontecem no meio do caminho para tentar atrapalhar isso. Então vamos acompanhar essa jornada dela e descobrir, né, o que é que faz sentido para si. A partir dessa nova jornada da Nora em lidar com os arrependimentos da vida, em descobrir como teria sido se, um exemplo, ela tivesse tratado uma pessoa diferente ou ela tivesse aceitado fazer parte de algo, como teria sido a sua vida. E vamos descobrir, né, algumas histórias sobre a vida dela, como funciona também a biblioteca da meia-noite e quais são as suas particularidades. Não se preocupem, porque tudo que eu compartilhei com vocês nessa introdução faz parte da sinopse, só dei uma incrementada para trazer mais emoção a esse livro, porque de fato é um livro que me impactou bastante. Agora eu quero compartilhar um pouco sobre a minha experiência de leitura. Eu mencionei que é um livro mais curto, 300 e poucas páginas, e os capítulos, eles são super curtinhos, gente. É uma leitura bem fluida, acabei não mostrando pra vocês, mas olha a diagramação, folha amarelada, é maravilhoso mesmo. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que quando eu tô lendo um livro com capítulos curtos de 1 a 2 páginas por capítulo, parece que eu tô avançando na leitura e que as coisas estão fluindo, e isso me dá mais motivação para continuar. Então eu gosto bastante de livros assim, e esse daqui é maravilhoso, porque cada capítulo no finalzinho te desperta curiosidade para saber o que vai acontecer no decorrer da história. Primeira vez que eu leio algo desse autor e eu achei a escrita leve, porém tem pontos muito importantes para você poder refletir. Só em ler a sinopse, a ideia dessa história, que assim, bem diferente, né, bem atípica, eu achei super interessante, o que me deu bastante curiosidade para conhecer. Além dos detalhes da escrita, a narrativa é bem construída, os personagens são bem construídos também. E tem 3 pontos que me chamou bastante atenção nessa história. A primeira coisa foi, eu precisava saber como é que funcionava a biblioteca, quais eram as regras, quanto tempo ela tinha para poder lidar com tudo, o que acontece se ela toma determinadas decisões. Então fiquei super curiosa para conhecer esse mundo diferente. Segundo ponto que despertou a curiosidade da Marizinha leitora aqui foi saber como seria essas vidas, né? Vocês nunca tiveram curiosidade? Eu já, gente, de saber, poxa, como teria sido se, sei lá, eu tivesse nascido herdeira, milionária? Nossa, não custa nada, né? Às vezes a gente tentar aí imaginar. Então eu fiquei muito presa nisso, em querer saber como teria sido o rumo da vida dela, conhecer um pouquinho, né, de como seria ela tomando decisões diferentes. Então foi algo bem bacana de embarcar. E o terceiro ponto é o que ela vai decidir fazer no final, se ela vai realmente continuar com a vida dela, vai perceber, sei lá, que o que ela está vivendo hoje é algo muito bom, apesar da perspectiva dela ter sido negativa, ao ponto dela querer acabar com a sua vida, ou ela vai de fato escolher uma dessas histórias aí, se ela tivesse mudado um dos arrependimentos, e seguir a partir daí. Então assim, gente, é um livro muito, muito interessante, que me ganhou pela curiosidade, pela escrita e muito mais. O tema também é interessante. Eu comentei que aborda essa questão do multiverso, né? É algo muito novo pra mim, eu acho que é o primeiro livro que eu leio abordando esse tema, mas assim, se você, como eu, é bem leiga nesse assunto, não se preocupe, porque o autor, ele constrói de uma forma que você consiga entender mais ou menos como funciona essa questão de multiverso. Então ele aborda algumas questões filosóficas também. Por sinal, a Nora é estudante ou é professora de filosofia, alguma coisa assim. Então eles usam algumas coisas aí, algumas teorias para poder embasar nessa questão do multiverso, mas não é nada muito científico, nada que seja muito difícil de entender, pelo contrário. São questões assim bem ok, então não se preocupa com relação a esse assunto, caso você não entenda muito bem. É um livro que vai abordar também essa questão da vida e a morte, né? O que acontece depois que morremos, um grande mistério.
evangelho. Só que eu acredito que tem várias religiões com crenças diferentes sobre esse mesmo assunto. Eu tenho a minha crença baseada, né, no cristianismo. Eu tenho fé de que quando morrer eu vou estar com Cristo, né, com o Pai na eternidade. E eu só queria compartilhar isso com vocês para poder dizer que eu, na hora da leitura, eu consegui separar A e B. Então eu consegui prestar atenção ali, entender o que é que eu estava lendo, mas sem deixar isso interferir na minha crença, na minha fé, naquilo que eu acredito. E eu já comentei aqui com vocês que eu sou o tipo de pessoa que eu leio com a perspectiva sempre de buscar tirar aprendizados. Mesmo que aquele livro ele tenha muita coisa negativa, eu tento olhar com a perspectiva diferente de tipo assim, vou aprender então com o que não fazer, sabe? Então eu vou muito com essa ideia e apesar do livro abordar algumas coisas que sejam diferentes da crença, né, daquilo que eu acredito, da minha fé, eu tentei pegar pontos muito positivos, que é essa questão de como você olha a sua vida, qual a sua perspectiva para aquilo que você está vivendo. Eu comentei que dá para você refletir sobre algumas coisas, então é um livro que vai falar muito sobre as nossas escolhas, aquilo que fazemos hoje, o quanto isso pode impactar tanto a curto prazo como a longo prazo e o potencial que nós temos para poder enxergar tudo o que acontece em nossa vida. Cabe a nossa visão, a nossa perspectiva sobre as situações. Então assim, falando de mim, eu aprendi a olhar para situações difíceis com a perspectiva positiva, mais otimista. Eu sei que pode parecer bem desafiador, mas eu acredito, né, pelo menos me envolvendo mais com o evangelho, conhecendo mais a história de Cristo e os princípios cristãos, eu acredito que com Cristo é possível passar por dias desafiadores e ainda assim ter alegria. É possível você ter uma paz no seu coração no final do dia, botar a cabeça no seu travesseiro, mesmo com vários problemas acontecendo e estar em paz, porque é Deus que vai trazer essa paz para nossa vida. Então, esse livro, né, ele me chamou muita atenção em muitas particularidades, me fez refletir em muitos pontos, apesar de não ser uma leitura, né, densa, mas eu confesso que em alguns momentos eu ficava refletindo sobre as decisões que a Nora, né, a personagem, ela tomou. Então, ela olhou para muitas coisas que estavam acontecendo, uma fase negativa, e ela decidiu acabar com a vida dela. E eu acredito muito na esperança, né, na esperança de Cristo, que a gente tem, sabe, propósito para tudo que passamos. Existe propósito até na dor. Então, essas coisas, né, confiar em Cristo e ter a minha perspectiva de vida baseada nos princípios de Deus para mim, me ajuda a lidar com as situações difíceis e não desistir. Então é isso. Para poder finalizar, eu quero compartilhar uma frase que faz muito sentido para mim, que é o seguinte: o seu agora não é o seu para sempre. Então, se você tem dificuldade em olhar para a situação difícil com a perspectiva positiva, faz uma oração, pede a Deus para que você consiga ter um olhar diferente para isso. E acredite que o que você está vivendo agora não é para sempre. É uma fase, tem propósito e uma hora vai passar. Vão vir novos dias, a alegria vem pelo amanhecer. Então confia e tem esperança. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha, da minha experiência com essa leitura. Eu coloquei esse livro como favorito, gente. Pois é, mais um favorito do ano. E eu tô sempre compartilhando, né, um pouquinho das leituras e experiência lá no Scooby. Então, se você tem uma conta no Scooby, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu perfil para você me acompanhar por lá. Eu vou estar seguindo de volta também. Isso aqui eu não tô pedindo seguidor não, tá, gente? Porque assim, eu realmente amo stalkear vocês. A louca. Eu amo ver o que é que vocês estão lendo. É por lá que eu também pego, assim, indicações de livros. Então me segue lá pra gente trocar figurinhas, que eu vou estar te acompanhando também. E é isso. Espero que tenha gostado da resenha. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou. Não esquece de deixar o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas. E desde já, eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.